de gravar uma aula de uma disciplina aí de matemática básica. Aqui no meu celular, então deve estar aparecendo aí para vocês também. Vamos lá. Na última aula a gente viu esse conteúdo aqui, né? Produto vetorial, beleza? E dado dois vetores, né? O produto vetorial entre eles, na verdade, é calculado pelo determinante, né? Essa regrinha aqui, utilizada, ou essa regrinha aqui, né? Posso utilizar esse determinante dessa forma, ou a matriz dessa forma para calcular o determinante, certo? Onde eu coloco aqui em linhas os vetores, tá? Então, em linha. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente viu um exemplo, né? Calcular esse produto vetorial. E aqui algumas propriedades, né, do produto vetorial. É que o produto vetorial entre um vetor e ele mesmo é o vetor nulo, certo? O produto vetorial vai ser igual ao oposto do seu produto vetorial, claro, invertendo-se a ordem, certo? Mesmos vetores. E aqui algumas propriedades, né, mostrando aqui que não é distributivo, né? Tem a distributiva aqui com relação à soma. Então, eu faço produto vetorial de U com V e U com W. É uma soma entre dois vetores. Bem, é válido. O produto escalar, né, com um vetor, e o produto vetorial entre eles também é válido. E essa outra aqui também, que viu na aula passada. O produto vetorial é o nulo e os dois vetores são diferentes, né? Ou se eles são colineares, né? Então a gente diz que o produto vetorial é nulo. Tem mais aqui, eu não vou cobrar a propriedade de vocês, né? Então aqui vai ser o produto vetorial é simultaneamente ortogonal aos vetores, né? Isso aqui a gente viu na aula passada também, né? Ou seja, forma um ângulo de 90 graus com os dois vetores. Beleza? Dessa forma aqui. Ou seja, produto escalar com vetor, com o produto vetorial, no caso, produto escalar de um deles com o produto vetorial entre eles, vai ser igual a zero, já que é 90 graus. E o produto escalar de V com o produto vetorial também tem que dar zero, certo? Se for igual a zero, né? Então a gente diz que eles são ortogonais. Ou seja, tem um ângulo de 90 graus entre os vetores. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Que a gente viu também. Ele forma isso aqui, né? Um ângulo de 90 graus entre os vetores que originam aqui o produto vetorial. Beleza? Então, a partir disso aqui, a gente tem alguns resultados do produto vetorial. É o seguinte, a gente viu isso aqui na aula passada, né? Que é a interpretação geométrica do produto vetorial. É justamente essa situação aqui, né? Onde a gente tem um paralelogramo formado e a partir do produto vetorial eu consigo calcular a área. Por quê? Como eu calculo a área de um paralelogramo? Eu tenho que saber quem é a base e quem é a altura, certo? Já que o cálculo aqui como se fosse um retângulo, né? Só que inclinado, né? É um quadrilátero. Então, todo quadrilátero, a área é calculada dessa forma, base vezes altura, certo?
Então, a base aqui vezes a altura. E quem é essa altura que forma 90 graus aqui, né? Essa alturazinha, no caso aqui embaixo, você viu? Também é a projeção ortogonal aqui embaixo, né? Do vetor V sobre o vetor U. Então aqui a gente tem um triângulo e dá para fazer aqui operações com esse triângulozinho aqui para resolver as questões, né? E nesse caso aqui, como é cateto oposto, né? O H aqui é cateto oposto ao ângulo e o V é a hipotenusa, a gente tem uma relação seno, né? Relação trigonométrica do seno. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente vai substituindo, né, aqui, até encontrar essa expressãozinha aqui para calcular a área do paralelogramo. Certo? A gente viu na aula passada. Então, na verdade, a área do paralelogramo é calculada a partir do módulo do produto vetorial. Tá? Então, módulo, porque eu estou tratando de comprimento, módulo, comprimento, medida. Então, se eu quero uma medida, eu tenho que colocar em módulo, beleza? Então, sempre que eu tratar de uma medida numérica, né, eu tenho que tratar módulo. Beleza, a gente sabe como calcula o módulo. Né? Nesse caso aqui, primeiro calculo o produto vetorial e depois calculo o módulo, né, dele. Já que o produto vetorial é um outro vetor. E calculando o módulo do vetor, né, a gente sabe que o módulo do vetor é comprimento. Então, vai ser a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado, se forem no R3, certo? Onde o vetor V ele é dado como sendo x, y e z. Certo? Aqui é bem, a gente já viu lá bem atrás, né? Então não tem como esquecer isso aqui. Isso aqui a gente vê muito em cálculo, tá? Principalmente quando vocês estiverem fazendo ou forem fazer cálculo 2, aí lá tem a aplicação da integral, aí tem uma aplicação lá que é justamente o comprimento da curva. Então é basicamente essa formulazinha que vocês utilizam, comprimento da curva. Certo? Deixa eu ver mais aqui. Aqui a gente viu um exercício, né? A gente viu, passei bem rápido, mas é bem tranquilo esses exercícios aqui. Esses aqui eu não mostrei porque tá bem ruim de ver, né? Mas ele diz assim, ó, quando um vetor for definido pelas coordenadas da origem e da extremidade, como por exemplo o ponto A e o ponto B, escrever-se-á simplesmente, né? Aí descreve aqui vetor, que a gente já sabe como é que é, né? A gente tem as extremidades, os pontos A e B. Para calcular o vetor AB, basta fazer B menos A. Certo? E aqui ele faz outra operaçãozinha também. Então, vou pular aqui. Esse exercício não dá para cumprir no começo. Olha só. Ele dá dois vetores. O vetor U, que é 1, 2 e menos 1. E o vetor V, 0, menos 1 e 3. Dá para ver, né? 0, menos 1 e 3. Vou até aumentar um pouquinho o zoom. Calcular a área do paralelogramo determinado pelos vetores 3U e V menos U. Beleza? V menos U. Então, para calcular a área do paralelogramo, né, a gente acabou de ver que é fazendo o produto vetorial entre os vetores. Quais vetores? O 3U e o V menos U. Beleza?
Então está aqui, ó, ilustrado aqui embaixo, que a área é calculada pelo módulo do produto vetorial entre 3U e V menos U. Só que a gente não sabe quem é 3U e nem sabe quanto é V menos U. Então a gente tem que fazer essas operações primeiro, né? Antes de realizar o produto vetorial. 3U é 3 vezes U. Né? No caso, 3U, vetor 3U, vai ser igual a 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes menos 1, menos 3. Certo? Está bem aqui, ó. 3, 6 e menos 3. Beleza? Já o outro vetor, que é o V menos U, certo? Vetor V menos U, vai ser as coordenadas do vetor V, 0, menos 1 e 3, menos 1, 2 e menos 1. Certo? Então, o vetor U, V menos U vai ser 0 menos 1, vai ser menos 1. Menos 1, menos 2 vai ser menos 3. Menos 3. E 3 menos 1, menos vezes menos mais. Então, 3 mais 1, 4. Então, esse aqui é o vetor V menos U. Certo? Tá aqui, ó. Menos 1, menos 3 e 4. Beleza? Menos 1, menos 3 e 4. Encontramos aqui os vetores. Agora, fazendo o produto vetorial entre 3U e V menos U, a gente coloca em forma de matriz e calcula o determinante. Né? Aqui é bem simples, né? Você pode fazer lá o método que você aprendeu, tá? Não precisa fazer do meu jeito, né? Ou do jeito do professor, isso não existe, tá? Então, diagonal principal aqui, I vezes 6 vezes 4, certo? I vezes 6 vezes 4 vai dar 24I, certo? Vamos lá. J vezes 3, só que está faltando 1 para ele, né? Esse 1 está aqui do outro lado, então a gente vai lá para o outro lado. E esse daqui que completa ele, certo? J vezes 3 menos 3 é menos 3J, né? E aqui vezes menos 1 é mais 3J, então mais 3J. Beleza. E o K agora, né? O K eu vou pegar e vou ligar com esses dois aqui. Foram os que sobraram, que é o menos 3 e o 3. 3 vezes 3 é 9, só que aqui é menos, né? Então vai ficar menos 9K. Menos 9K. Beleza. Agora vamos lá para a diagonal secundária. Diagonal secundária, eu vou pegar K vezes 6 vezes menos 1. 6 vezes menos 1, menos 6. Vezes K, menos 6K. Só que é menos, né? Diagonal secundária, então vai ser menos vezes menos mais. Né? Vai ser mais K. Então, vou colocar aqui mais 6K. Né? Vou colocar aqui na ordem, mais 6K. Um embaixo do outro aqui para facilitar os cálculos. Aqui, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, né? E como tem o 2, falta 1, né? Que é justamente o I. Então, 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo.
vezes I, 9I. Só que aqui é diagonal secundária, então fica menos 9I, certo? Já que a diagonal secundária é tudo sinal oposto. E aqui eu tenho 4, certo? Sobrou quem? 3, 4 vezes 3, 12, 12J, né? Positivo, só que agora vai ficar negativo. Menos 12J. Beleza. Somando isso aqui tudo, né? A gente vai ter 24 menos 9, 15. E 3 menos 12 é menos 9J, né? Subtrai e dá o sinal do maior. E aqui menos 9 mais 6 menos 3, certo? Diferença entre os dois e o sinal do maior, já que tem sinais opostos. E é justamente esse vetor que aparece aqui, ó. 15 menos 9 menos 3, certo? 15 menos 9 menos 3. Então, eu posso escrever dessas duas formas, né? Essa e essa daqui. São equivalentes, claro, quando eu tratar de vetor, né? Agora, quando eu trato de um ponto, é diferente. Um ponto é um ponto, né? Tem que tratar como coordenada e não como vetor. Agora, pronto. Já sabemos quem é o produto vetorial, que é esse vetor aqui. Agora, a gente calcula o módulo desse vetor. O módulo do vetor é a raiz quadrada de cada uma das suas componentes ao quadrado, né? Somando, claro, cada uma delas. Então, é 15 ao quadrado, 225, menos 9 ao quadrado, mais 81, e menos 3 ao quadrado, mais 9. Somando tudo, raiz quadrada de 315. Certo? E a raiz quadrada de 315 não é exata, mas dá para simplificar. Então, aqui no caso, ele só simplificou, tá? Então, vai ficar 3 raiz de 5, ou raiz de 35 unidades de área. Beleza? Aqui é uma bem parecida, só que ele quer saber quem é A, para que o paralelogramo, né, a área do paralelogramo seja 2 raiz de 6. Tá? É o mesmo processo, só que agora eu quero saber qual é essa componente aqui do vetor V para que seja essa área. Vou até colocar uma bem parecida lá na prova. Então aqui esse é outro exercício, eu vou pular aqui também, senão a gente não termina a nossa... Aqui, ó, área do triângulo. Então, se eu calculo a área do paralelogramo, né, através do produto vetorial, para encontrar a área do triângulo, é simples. Eu faço o mesmo processo e divido por 2, já que a área do triângulo é a metade aqui do paralelogramo, certo? Então, metade do produto vetorial é a área do triângulo. Beleza? Então, faço o módulo do produto vetorial vezes 1/2, já que a área do triângulo é base vezes a altura, né? Dividido por 2. Só que agora, como estamos tratando de vetores, é o produto vetorial dividido por 2. É o módulo do produto vetorial, né, no caso de U por V, dividido por 2. Pode ser escrito dessa forma aqui também, tá? É porque aqui ele está utilizando os pontos, né? Lá do paralelogramo. Então, produto vetorial de U por V dividido por 2, o módulo, né? Então, deixa eu pular aqui. É basicamente a mesma coisa, tá? Só utilizar aqui a fórmula, né? Digamos assim, que não é uma fórmula. Vamos lá para produto misto, né? Para finalizar nosso conteúdo. Produto misto, né? Ele é dado a partir de 3 vetores. Então, a gente tem que tratar agora de 3 vetores. Então, o produto vetorial eu faço com 2. O produto misto eu faço com 3 vetores. Então, dado esses 3 vetores aqui, U,
V e W, certo? X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 e X3, Y3, Z3. A gente pode pegar ele nessa ordem e chamar de produto misto, os vetores U e V e W, né? O número real vai ser o resultado disso aqui, um número real. Isso aqui vai ter como resultado, já que eu vou fazer também o produto vetorial, né? Então, ele me dá como resultado o determinante, né, da expressão, dos vetores, determinante entre os componentes dos vetores, tá? Então, o produto misto, ele pode ser escrito dessa forma aqui, tá? Interno aqui dessa maneira. Beleza? Então, isso aqui não é um ponto e nem um vetor. Isso aqui é uma notação para indicar o produto misto. Beleza? É uma notação, essa daqui, tá? Não é um ponto, é uma notação. Assim como essa daqui é uma notação, né? V, produto vetorial com W. Aí aqui tem toda uma demonstração, tá? Ele faz primeiro V com W, né? O produto vetorial, e depois pega, né, e faz o produto escalar de dois vetores, né? No caso o valor, o vetor U, produto escalar com o produto vetorial de V por W. Que é justamente essa expressãozinha aqui. Beleza? Então, esse é o produto misto. Isso que a gente faz aqui com o produto misto, utilizando todas as regras que a gente viu no caso de produto escalar e produto vetorial. Eu só acrescento mais uma componente com seus elementos ali dos vetores, né? E se vocês observarem, aqui ao invés de aparecer I, J e K, aparece X1, Y1 e Z1, tá? Né? Aqui aparecia o I, J, K, né? Beleza? Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. I, J, K. Então, nesse cálculo aqui, né, a gente fazia dessa forma. Pegava as matrizes 2 por 2, né, e multiplicando aqui I, J, K. Beleza? Aqui nesse caso não vai ser assim. Já que eu tenho um produto misto, eu tenho 3 vetores e eu não preciso utilizar aqui a base canônica para fazer os cálculos. Então, agora vai ser o seguinte, eu vou utilizar as componentes dos 3 vetores. Então, produto misto, né? Essa é a notação do produto misto, vai ser o determinante das componentes dos vetores, né? Y1, Z1, Y1, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 e X3, Y3, Z3. Tá? Então, essas aqui é a notação, né, que a gente tem que fazer os cálculos, né, a definição do produto misto. Então, vamos ver um exemplo aqui. Calcular o produto misto dos vetores. Aí ele dá aqui os vetores U, V e W, certo? Aí a gente pega aqui as componentes de U. Né? Vamos pegar de U primeiro. De U é 2, 3 e 5, certo? Componentes de U. Do V é menos 1, 3 e 3. Beleza? E de W, 4, menos 3 e 2. Certo? Vou colocar aqui. 4 menos 3 e 2. Então, se vocês observarem, essas componentes estão todas aqui, ó. 2, 3 e 5 do vetor U, menos 1, 3 e 3 do vetor V, e 4 menos 3 e 2 do vetor W.
Beleza. Agora basta fazer o quê? O produto, o determinante, né? Então, a gente pega o primeiro diagonal principal. 2 vezes 3 vezes 2. Que é 4 vezes 3, 12, né? 12. 3 vezes 3, 6. Desculpa, 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. Então, mais 36. Certo? E 5 vezes 3, 15. Vezes menos 1. No caso, menos 3 é menos 15, né? Vezes menos 1, mais 15. Então, mais 15. Beleza? Agora vamos pegar o outro lado aqui, né? Diagonal secundária. 5 vezes 3, 15. Vezes 4, 60, certo? 60. Só que é menos 60, né? Tem mais. Menos 3 vezes menos 3, menos 9. Vezes 2, menos 18. Só que menos 18 vezes esse menos aqui fica mais 18. Tá? Mais 18. Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes esse 2 aqui, vai ficar menos 6. Menos 6 vezes esse menos, mais 6. Professor, o senhor tá mudo, professor. Não dá de ouvir. O senhor tá mutado ali, Vinícius. Pois é, tem alguém mutando aí. É porque quando você coloca para mutar todo mundo, vocês acabam me mutando também, tá? Então, quando for se multar, multa só você, não multa todos, não, tá? Senão acaba me multando também. Deixa eu até colocar aqui vocês como participantes, para facilitar aqui e eu não ser multado. Eu tô achando estranho, pessoal. Será que está desistindo do curso, da disciplina? Porque essa disciplina, creio eu, que seja pré-requisito para outras, né? Então, fica complicado. E essa é a chance de passar, né? Principalmente comigo aqui. Sinceramente, eu pego é leve comparado a outros professores. Então, vamos lá. Propriedades do produto misto, né? Alguns bem parecidos com o produto vetorial, né? Já que é resultado do produto vetorial, o produto misto. Então, se a gente tem um produto misto igual a zero, o que isso significa? Né? E se um dos vetores é nulo, ou seja, um deles aqui, U, V ou W, né? U ou V ou W, um deles é nulo, e se dois deles são colineares, né? Dois
Pegando 2 a 2 aqui, se eles forem colineares, ou se os 3 são coplanares. Isso vai ocorrer, né? O produto misto vai ser igual a zero. Se um deles é nulo, se 2 deles são colineares ou se os 3 são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. E 2 deles pertencem à mesma reta, né? Ou à mesma linha. Tá? Então, aqui é o exemplo de um deles ser um vetor nulo. Beleza? A gente sabe que uma linha aqui torna o determinante igual a zero. Né? Lá do ensino médio, né? Que a gente aprende. Aqui, né? Se nem U e nem V são nulos, né? Porém eles são colineares, ou seja, um é produto do outro, né? Na verdade, é múltiplo do outro, né? Digamos assim. Um é múltiplo do outro. Né? A gente pode escrever, já que a gente tem mx2, my2, mz2. É um múltiplo do z2, y2, ou x2, y2 e z2. São múltiplos entre si. Então, se uma linha é múltiplo da outra, a gente também sabe que esse determinante será zero. Tá? E se os 3 são coplanares, né? Eles estão no mesmo plano. Então, não vai existir o quê? Um produto vetorial, ou seja, não vai ter, eles não vão ser ortogonais, né? Os vetores V e W. Por quê? Se for ortogonal, esse vetor já não pertence ao plano, né? Ele tem que pertencer a outro plano, né? Automaticamente, já que ele faz isso aqui, né? Vetor V e vetor W. Certo? E aqui eu tenho um vetor, produto vetorial de V por W. Então aqui ele tem que formar 90 graus com o vetor V e 90 graus também com o vetor W. Então, se esses dois aqui estão no mesmo plano, esse daqui não vai estar no mesmo plano, né? Não tem como. Né? É como se eles tivessem o vetor V e W, estivessem aqui no chão, certo? E o vetor V subisse aqui a parede, né? O vetor, no caso aqui, o produto vetorial, subisse a parede, né? Como se fosse o cantinho da parede aqui, né? Vou fazer até melhorzinho aqui. Se fosse assim, né? Eles pertencem ao mesmo plano. Quem for fazer geometria espacial vai ver isso aqui mais especificamente. Então, isso aqui é o produto vetorial de V por W. Então, aqui eu tenho um vetor V e aqui eu tenho um vetor W, que eles pertencem a um plano. Pertencem a um plano. Beleza? Então, aqui o vetor W. Então, eles têm que formar um ângulo de 90 graus com o vetor produto vetorial. Ou seja, são ortogonais. Então, a gente diz, né, que por serem ortogonais, ele também vai ser ortogonal ao vetor U também, né? Caso. Que é justamente isso aqui, né? Essa ilustração. Eu acabei fazendo aqui, mas não tem problema. Então, ó, se os vetores são coplanares, né, eles pertencem ao mesmo plano, né? E se eu fizer o produto vetorial entre U e V, ele também automaticamente vai ser ortogonal ao vetor U. Tá? Vai ser automaticamente ortogonal ao vetor U. Ou seja, forma um ângulo aqui de 90 graus entre eles. Um ângulo reto. Beleza? Então, essa daqui é uma demonstração, né? De por que isso aqui acontece também, né?
produto vetorial, o produto misto, desculpa, o produto misto vai ser igual a zero, vai ser nulo. Tá? Se eles são coplanares, o produto misto será nulo. Tá? Então, vamos lá. É um resultado, né? Então, se 3 vetores são coplanares, o determinante é nulo. Então, para verificar, a gente pode verificar se 3 vetores são coplanares, né? Se eles estão no mesmo plano. Tá? Então, para verificar que 3 vetores são coplanares, que eles estão no mesmo plano, basta eu fazer o determinante entre eles e verificar se é igual a zero. Se for, eles são coplanares. Se não, eles não são coplanares. Eles vão fazer isso aqui, né? Tá? E aqui, né, ele traz aqui essa outra propriedade, que é o produto misto independe da ordem circular dos vetores, né? Aquela ordenzinha de I, J, K, né? Independe, tá? Então, se independe, ou seja, eu posso fazer o produto misto UVW, que vai ser igual a VWU, que vai ser igual a WUV, tá? Então, aí, independente dessa ordem. E é claro, né? Se vocês observarem aqui, a gente não faz o determinante, né? Transforma no matriz para calcular o determinante. Se a gente trocar essas linhas de lugar, o resultado tende a ser o mesmo, tá? Independente da ordem das linhas, dos vetores, tá? A gente vê isso lá quando estuda matrizes, né? No segundo ano do ensino médio. Pelo menos eu vi no segundo ano, né? As escolas aí já começam no primeiro ano do ensino médio. Mas vamos lá. Então, depende da ordem, né? Tá? Passar mais um pouquinho aqui para o lado. Né? Entretanto, o produto misto ele só vai acontecer uma coisa, mudar de sinal quando troca as posições de 2 vetores consecutivos. Né? Então, se trocar de 2 consecutivos, né? Eu pego aqui U, V e W e mudei aqui V, U. Eu mudei aqui o VU, certo? E deixei o W lá quietinho, troquei de lugar. Então, quando a gente troca, inverte o sinal aqui, né? Pegando 2 vetores consecutivos. Aqui eu não peguei 2 vetores consecutivos, ó. Eu fui trocando de lugar na ordem. O VW, depois VWU e depois WUV, tá? Não troquei a ordem de 2 ali, né? Consecutivos. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Vou pular outra propriedade aqui. Ah, sim. Se a gente tiver o produto misto entre u, v e w mais outro vetor, certo? A gente pode fazer o produto misto entre u, v e w mais o produto misto entre u, v e r, tá? Ou seja, a gente pega os que estão somando, certo? E faz o produto misto da soma deles, né? Da soma dos 2 vetores com as dos outros 2 vetores que não estão na soma, né? Então vale também a propriedade. Aqui também vale pelo produto, né? Por um escalar. Então esse escalar m também é válido. A gente viu lá, se vale para produto vetorial, vale para produto misto, né? Essa demonstração é bem simples, tá? Vocês podem fazer, quem for do bacharelado, melhor ainda. Tá? Apesar que eu não vou cobrar na prova, né? Demonstração. Na verdade, tem uma que é bem parecida com demonstração, só que não vai ter tantas dificuldades assim. Ó, verificar se são coplanares. Aí eu acabei de falar, né? Como que a gente verifica se os vetores são coplanares? Basta pegar os 3 vetores
calcular o determinante, e se o produto misto, né, no caso, for igual a zero, determinante entre eles. Opa, alguém pedindo para entrar aqui. Então, se o produto misto entre eles for igual a zero, né, ou seja, o determinante, consequentemente o determinante for igual a zero, eles são coplanares, beleza? Nesse caso aqui, né, calculando, vai dar 0 menos 1 mais 1 vezes 2, 2. E 4 vezes menos 1, menos 4. Menos. Agora vamos pegar a diagonal secundária. 4 vezes 0, 0. Né? Não precisa fazer o resto. Menos 1 vezes 0 vai dar 0. E menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo, vezes 3, 3. Então aqui, menos 3. Então é menos 7 mais 2, menos 5. Justamente o que está escrito aqui. Então 5, a gente sabe que é diferente de 0. Porque se são coplanares, tem que ser igual a 0. E deu diferente de 0. Se deu o resultado diferente de 0, a gente conclui o quê? Que não são coplanares. Tá? Ou seja, esses três vetores aqui, eles vão estar numa situação desse tipo aqui. Ó. Tá? Os vetores. Beleza? Vamos lá. Continuar aqui. Essa questão aqui é bem parecida, né? Só que agora eu quero encontrar uma das componentes do vetor A para que os vetores sejam coplanares. É o mesmo processo, eu faço o mesmo processo, né? Tem que ser igual a zero. Calculo o determinante, esse determinante tem que ser igual a zero. E vai resultar numa equação do primeiro grau igualada a zero, né? Que é o resultado determinante. Calculando o determinante aqui, igual a zero. Certo? E aqui a gente chega no resultado que o M só pode ser 3. Verificar se esses pontos estão no mesmo plano. Mesma coisa. Faço o vetor entre eles, né, dado 2 a 2. AB, CD, ou não, né? Posso pegar AB, vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Eu posso pegar em sequência. Ou seja, eu pego um vetor assim, ó, desse tipo. A, B e C. Vetor que parte de A até B, tem extremidade A e B, A e C, e A e D, certo? Então, eu tenho que verificar se esses três vetores aqui são coplanares. Mesmo processo. Se são coplanares, o produto misto tem que ser igual a zero, tá? Aí pegamos aqui os vetores que foram encontrados, né? Igualamos a zero. Fazendo o determinante aqui, realmente deu igual a zero. Então, eles são coplanares, tá? Então, coplanares, eles estão aqui nessa situaçãozinha aqui, ó. Justamente A, D, AC e AB. Justamente essa figura aqui que corresponde à situação lá, tá? Não na mesma ordem que eu fiz, mas é só para ilustração, né? Então, é bem essas figurinhas aí, essa ilustração dos três vetores coplanares. Vamos lá. Não perder muito tempo aqui nessas questões, resolvidas já, né? Interpretação geométrica do módulo do produto misto. Módulo é o quê? Comprimento, medida, né? Então, o módulo do produto misto, né, dessa expressãozinha aqui, né, o módulo dele, né, vai ser o volume de um paralelepípedo, tá? Então, se a gente tem um paralelepípedo, deixa eu ver se tem um desenho aqui. Aqui, ó. Tem um desenho dele. Então, se eu tenho um paralelepípedo desse jeito aqui, né, conforme o desenho, a ilustração aqui, a gente tem que o vetor
W, né, está aqui em AC, o vetor U está em AD e o vetor V em AB, certo? Então está aí os nossos vetores, estão aí, né? Então essa figurinha aqui, né, ilustra um paralelepípedo no R3. Então a gente tem que pegar o quê? Um vetorzinho aqui, que é esse vetor que é o produto misto entre quem? W e V, certo? E ele é perpendicular aqui, caso a altura, né? Já que ele é meio que inclinado aqui, a altura do paralelepípedo. Então vai gerar um ângulo aqui, né, entre eles, e a partir disso aqui tem os cálculos. Então, mesmo fazendo esses cálculos, a gente já fez, na verdade, né? Precisa repetir, porque a gente já fez esses cálculos aqui. Foi lá em cima, em produto misto. Então, justamente, né, pegando aquelas definições lá de produto misto, a gente chega nessa situaçãozinha aqui. Porém, né, como a gente sabe, o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Então, a gente pega a área da base. Quem é a área da base aqui? Quem é essa figura da base aqui, pessoal? É justamente um paralelograma, né? Paralelograma. A figurinha aqui da base. Então, como é que a gente calcula a área da base? Produto. Base exata. Não, utilizando vetores, né? A gente viu aqui na aula passada. Aqui. Para calcular a área do triângulo, eu pego a metade do módulo do produto vetorial. Para eu calcular a área de um paralelogramo, né? Olha aqui, ó, situação aqui. Eu tenho que pegar quem? O módulo do produto vetorial, tá? Beleza? Então, isso aqui embaixo, né, nessa figura aqui, vou voltar aqui. Para calcular a área dessa base aqui, eu tenho que pegar o módulo do produto vetorial de V por W, certo? Aí eu calculo a área da base. Vezes a altura, aí eu tenho que saber quem é essa altura aqui, certo? Essa altura aqui. Aí como é que calcula essa altura? Utilizando aqui as relações nesse triângulo retângulo, certo? As relações nesse triângulo retângulozinho aqui vão me dar a altura, certo? Então, volume é a área da base vezes a altura. Isso aqui não é produto vetorial não, tá? É vezes. Aqui, esse livro foi escrito antigo, né? É bem antigo, então creio que ainda não ajeitaram aqui não atualizaram, né? Então, a área da base, como eu falei para vocês, é justamente o módulo do produto vetorial, certo? A área da base aqui. Beleza. E a altura, como é que a gente descobre? É cateto adjacente. Pega esse triângulozinho aqui, ó. Triângulo retângulo. Vamos colocar ele assim, certo? O ângulo θ aqui. O ângulo reto aqui, né? Quem é que está abaixo aqui, né? Vai ser H. Então, isso aqui é H. Quem é esse lado aqui maior, né? Que é a hipotenusa? É módulo de U. É o vetor U, só que a gente quer como medida. Então, vai ser o módulo de U. Beleza? Aí eu tenho cateto adjacente e a hipotenusa, certo? Essa relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa é justamente o cosseno θ. Então, cosseno θ é igual a cateto adjacente, que é H, sobre a hipotenusa, que é o módulo de U.
Beleza? E fazendo aqui meio pelos extremos, a gente chega nessa situaçãozinha aqui, ó, que H vai ser o produto do cosseno do ângulo vezes o módulo de U. Beleza? A gente está fazendo o quê? Uma demonstração de como chegar digamos, a fórmula de como calcular o volume por vetores, tá? Então, já que isso aqui é a altura, isso aqui é a base, e o volume é base vezes a altura, a gente põe tudo junto aqui, ó. Base vezes a altura, em forma de módulos de vetores, né? E no caso, o módulo aqui do cosseno, tá? Então, fazendo esse produto aqui, né? Fazendo as alterações pertinentes aqui, a gente vai ver que esse produto aqui, né? Trocando a ordem ali, né? Já que é comutativo o produto, né? Nesse caso aqui, a gente pegou, ele pegou essa parte aqui, é para justamente mostrar que o produto entre dois vetores eu posso fazer aqui, justamente juntar os dois, né? E fazer o seguinte, fazer isso aqui, ó. Módulo do produto escalar de U pelo produto vetorial de V por W, tá? Para chegar aqui. Então, só trocando de lugar. E aqui ele coloca, né, algumas... só para facilitar, né? Ele diz que o produto vetorial é o módulo ou é o vetor A, certo? Então vai ficar módulo do vetor U vezes módulo do vetor A vezes cosseno θ. Então, só que isso aqui a gente já sabe numa das propriedades lá de trás, né, do produto escalar, de A por de U por A vai ser isso aqui, né? Essa expressãozinha aqui que é para calcular o ângulo. Lembra? Como é que calcula o ângulo entre dois vetores? É o produto escalar, né, entre dois vetores igual ao módulo do produto dos vetores, ou o produto dos módulos dos vetores vezes um cosseno do ângulo. Beleza? Isso aqui a gente viu, uma propriedade. Então, ele só faz aqui as substituições, né, as alterações pertinentes. Então, aplica o módulo em tudo, né? Aplicando o módulo, então, vai ficar tudo positivo. Então, aqui ele conclui que o produto, né, vai ser justamente, no caso aqui, comparando, né? Ele faz a comparação entre as duas situações. Ele faz uma comparação entre essa e essa daqui, certo? Ele compara as duas. Então, ele faz uma igualdade. Comparando as duas, ele conclui que o V só pode ser o módulo de U, produto escalar, né? O módulo do produto escalar de U por A, certo? Só que quem é A? A, ele pegou, fez a troca aqui, né? Justamente produto vetorial de V por W. Então, aqui nesse caso, o volume é dado pelo módulo do produto misto, tá? Então, o módulo do produto misto, eu calculo o volume do paralelepípedo. O módulo do produto escalar, ou do produto vetorial simples, né? No caso, vou voltar aqui para a figura, né? O módulo do produto vetorial, desculpa, o do produto vetorial vai ser a área do paralelepípedo, ou do paralelogramo, né? Que é a base aqui no caso, né? Uma figura plana. E para calcular o volume de uma figura, de um objeto tridimensional, né? 3 dimensões, eu calculo através do produto misto, tá? Então, esse daqui é o módulo do produto misto, beleza? Isso aqui é a notação, esse aqui é justamente o que a gente tem que fazer. Primeiro o produto misto, depois produto escalar, mas a gente sabe que isso aqui resulta de o determinante de uma matriz, né? De cada uma das suas componentes. Então, esse aqui é bem mais simples de fazer, né? Só calcular o determinante
da matriz, né, das suas componentes aqui dos vetores. Aí a gente tem uma figura também que é o famoso tetraedro, né? Como calcular a figura de um tetraedro? Tá? Basta eu pegar o módulo do volume, o módulo do produto misto, 1/6 do módulo do produto misto, né? Que é justamente essa figura aqui, ó, tetraedro. É essa figura aqui que pega a diagonal do paralelepípedo, né? Ou seja, é uma figura que eu tenho parecendo uma pirâmide, tá? Parecendo uma pirâmide. Deixa eu fazer melhor aqui. Parece uma pirâmide, tá? Então é basicamente essa figura aqui, ó. Então esse aqui é o tetraedro, né? A gente pega aqui a parte. Então ele é 1/6 do volume do paralelepípedo, né? Inteiro. Nesse caso aqui. Então, basta pegar 1/6 do módulo do produto misto. É simples assim, né? Já que o produto misto, o módulo do produto misto é a área do paralelepípedo, o volume do paralelepípedo todo. E já que o tetraedro, né, é um sexto dessa figura, então nada mais certo do que fazer 1/6 da área do paralelepípedo, tá? Aqui tem aqui algumas aplicações, né? Eu vou pular aqui também, deixa eu ver o que dá para a gente ver aqui antes de finalizar. Acho que dá tempo da gente ver essas propriedades, né? Eu não vou demonstrar elas, então dá tempo sim da gente ver as propriedades algumas propriedades, né? Alguns resultados. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o zoom para a gente ver um exemplo, né? Então aqui, ó, dados dois vetores, ou dois vetores não, 3 vetores, né? Deixa eu diminuir aqui a espessura da linha. Espessura da linha. Então, dados 3 vetores aqui, certo? O V e W, ele pede para calcular x para que o volume do paralelepípedo determinado seja 24 unidades de volume. Então, ele já dá o volume. Ele quer saber quem é a componente desse vetor U, né, para que tenha essa igualdade, né, para que se tenha o volume do paralelepípedo igual a 24 unidades de volume. Isso daqui é bem simples, né? Ou seja, eu sei que o volume é o produto misto, o volume do paralelepípedo é o produto misto entre os 3 vetores. Então, como eu já sei quem é o volume, então o produto misto tem que ser igual a 24, beleza? Então eu faço aqui o produto misto, é o determinante primeiro, né? Faço primeiro o produto misto, que é o determinante das componentes, né? Do vetor U, vetor V e vetor W, beleza? Fiz o produto misto e deu justamente x mais 20, certo? Terminou aqui? Claro que não, só calculei o produto misto. Eu tenho que calcular um módulo do produto misto. Então, o módulo do produto misto que é 24, tá? Lembra aqui, ó, eu tenho o módulo do produto misto. Aqui eu só calculei o produto misto. Então, o módulo do produto misto é igual a 24. Ou seja, tem que cair numa situação desse tipo. Então, por isso que aqui eu tenho um módulo. Então, a gente tem que lembrar aqui agora, né, de como calcular uma equação modular desse tipo. Aí a gente sabe, né, por definição, que o módulo de x, eu tenho duas situações. O módulo de x, ou ele vai ser positivo, né, se x for mais... Faltou o x aqui, né? Se x for maior ou igual a zero,
E vai ser menos x se x for menor do que zero. Certo? Só que nessa equação aqui, a gente vai ter a parte positiva do módulo e a parte negativa do módulo, né? Então, como isso aqui é... Aqui é x mais 20, né? Módulo de x mais 20. Então, vai ser... Aqui vai ser diferente, né? E vai ser x mais 20. Se x é maior que... Maior ou igual que zero, vou deixar assim, tá? E vai ser menos x mais 20, tá? Se x menor que zero. Vou deixar assim, tá? Isso aqui é só para relembrar alguns conceitos de módulo. Então, a gente vai pegar a parte positiva, igualar a 24. Vai pegar a parte negativa, igualar a 24. Mas também a gente pode pegar de outra forma, né? Mas aqui, essa é a mais simples de fazer. Tá? Então, pegando aqui as duas partes, aqui eu tenho que vai ser x, passo 20 para o outro lado, vai ficar 24 menos x, ou 24 menos 20, certo? 24 menos 20, 4, beleza? E daqui, a gente pega, fica menos x e 24 mais 20, certo? Fica 44. Só que ali é menos, 20, menos x, né? A gente quer x. Então, multiplicando por menos 1, vai ficar x igual a menos 44. Certo? Então, aqui a gente tem as duas soluções. Eu posso ter duas soluções? Posso. Já que a área tem que ser... O volume, desculpa, o volume tem que ser 24 unidades de volume. Então, aqui eu posso ter dois valores para x, para a coordenada do vetor u, para que tenha volume igual a 24. Outra questão aqui é calcular o volume do tetraedro. Lembra lá qual é a figura do tetraedro? Aquela figura assim, triangular, né? Onde eu tenho que um triângulo na base. Então, ficou mais ou menos, né? Vou escrever assim também. E as suas faces são todas iguais. Tá? Isso aqui é um tetraedro. Vamos lá. E o tetraedro, eu acabei de mostrar para vocês que é justamente 1/6 do módulo do produto misto. Tá? Só que aqui ele dá os pontos, né? Ele dá os vértices do do tetraedro, né? Ou seja, no caso aqui ele dá o vértice A, B, C e D, certo? Ele dá os vértices. Então, a partir desses vértices eu vou calcular aqui os vetores. Então, eu tenho que fazer o vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Dá para fazer isso? Claro que dá, né? A gente tem aqui vetor AC, vetor AB e o vetor AD. Beleza. Então, eu tenho aqui 3 vetores. Então, a partir deles, eu calculo, né, os vetores, cada um deles. Depois faço o produto misto, né, calculando o determinante. Deu 24, coincidiu lá com a questão anterior, né? Deu 24. E o volume do tetraedro, como ele é dado 1/6 do módulo, né, do produto misto, então o módulo do produto misto aqui vai ser o módulo de 24. Como já é positivo, né, então não tem necessidade
da gente tirar o negativo dele, né? Então, por isso que aqui ele vem positivo. Então, 24 vezes 1/6 é 24 dividido para 6, 4 unidades de volume. Bem simples, né? Então, basta utilizar lá a definição. Aqui na verdade, né, ele traz alguns resultados que é o duplo produto vetorial, né? Ou seja, ao invés de a gente ter o produto misto, a gente tem um duplo produto vetorial, ou seja, o produto vetorial de U pelo produto vetorial de V por W. Tá? Então, ele é chamado de duplo produto vetorial. E lembrando que o produto misto, aqui eu tenho um ponto, certo? E duplo produto vetorial, eu vou ter esses dois símbolos aqui, né? Que é esse produto esse símbolo de produto, né? De multiplicação, tá? Aqui ele chama atenção para dizer que não é associativa, né? A propriedade, esse resultado, na verdade. Aqui é decomposição, né? Decomposição do duplo produto vetorial. É basicamente as mesmas, algumas dos resultados, né? Ou pode-se dizer também que seja algumas propriedades. Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês, não, tá? Por isso que eu vou pular aqui um pouquinho. Creio que nem lá nas álgebras linear da vida, eu acho que vocês não vão ver isso aqui também. Se tiver, o professor está indo longe demais. Mas não tem problema, não. A gente ficar sem essa parte final aqui, que é justamente... E eu não cobrei também de vocês, né? Essa parte final aqui, que é o duplo produto vetorial, tá? E é bem pouquinho, né? Se vocês observarem, o conteúdo é bem rápido. Tranquilo? Eu acho que aqui acaba, né? Tem alguns probleminhas aqui, né? Alguns estão na lista, né? Como esse daqui, está na lista. 6, o 7, está na lista de exercícios. Então, eu acho que quem fez a lista de exercícios vai se dar bem na prova. Quem não fez vai ficar um pouquinho aperreado aí para fazer as questões, tá? Mas para quem fez, vai fazer bem rápido. E eu não coloquei uma questão Coloquei uma questão de produto misto lá na prova, tá? Porque esse assunto é bem fácil, né? Produto misto. Então, é só calcular o determinante, né? Então, eu coloquei uma questão lá na prova, tá? Então, vocês vão ver uma questão que eu não coloquei na lista de exercícios. Foi justamente essa parte de produto vetorial. Tanto é que eu não coloquei nenhuma questão de produto vetorial na lista de exercícios, né? Então, mas eu coloquei uma na prova, tá? Então, se preparem aí. Então, é isso. Dúvidas, perguntas? Eu já coloquei aqui, pessoal, antes de mais nada, eu coloquei aqui no SIGA, né? Não sei se vocês viram, o link para vocês depositarem aqui a lista de exercício. Aí, acho que na segunda, a partir de segunda, eu já crio o link, né? Mas vocês não vão poder ainda anexar o arquivo, o link da prova, tá? Então, aqui o link para quem quiser já, né, depositar ali a sua lista de exercício, tá aqui, ó, lista de exercício, tá? Eu deixei um prazo aqui do dia 12, hoje até o dia 19, tá? Para quem quiser entregar a lista de exercício. Lembrando que não é obrigatório. Você entra aqui, vou visualizar como aluno aqui. Aí você vem aqui, lista de exercício. Aí aqui tem essa descrição, né? Eu coloquei assim basicamente porque eu já falei até demais como seria, né? Carregue um PDF de no máximo 10 megas. Mas aqui tem essa informação aqui embaixo também, ó, no máximo 10 megas. Então, eu creio que não vai pegar mais do que 10 megas aí, esses documentos, tá? Porque não é tão grande, né? O arquivo.
já que tem 20 questões, só que essas 20 questões não levam uma página cada questão, né? Então, creio que dê sim. E não consome muito espaço, né? E também para verificar se o arquivo está correto antes de carregar. Então, vocês vão clicar aqui, né? Escolher o arquivo. Aí vai abrir uma pasta de vocês, ou se tiver no celular, você vai abrir no celular, né? Pega lá o PDF que você quer. Ah, eu quero esse PDF aqui, exercícios. Salvei como exercício. E abre. Ao abrir, ele vai aparecer aqui o nome, ó, exercícios.pdf. Aí, se você quiser colocar alguma coisa aqui, né, algum comentário, aí você coloca. Se não, é só enviar, beleza? Anexou, enviou, beleza? Aí, se você tentar de novo, ele não vai abrir para você, tá? Eu acho que não, né? Eu não testei, mas se abrir é porque está dentro do prazo. Eu acho que pode até abrir, mas se estiver dentro do prazo. Tá? Então, verifiquem aí se realmente... Então, foi o arquivo. E se não foi, me avisem, né? E também a prova vai ser desse mesmo formato, tá? Vocês vão receber a prova, né? Eu vou disponibilizar ela no SIGA, vou disponibilizar ela no Teams e vou disponibilizar também no WhatsApp, no grupo. Então, vocês não vão perder tempo para resolver as questões, né? Vocês vão, no máximo, ali ter mais trabalho para enviar do que tudo, né? E escanear, claro, escanear e enviar. Esse vai ser o maior trabalho, creio eu. Tá? Mais alguma dúvida, pergunta? Não, senhor. Só para alertar vocês aqui, eu vou até mostrar logo a questão que vai cair na prova. É uma bem parecida com essa aqui de produto misto que eu falei para vocês. Tá? Calcular o quê? Calcular volume. E aqui foi justamente aquela questão que a gente fez, essa daqui. Tá? Então, essa questão 24 aqui, resolvida, né, eu coloquei uma bem parecida com ela. Tá? Então, já vejam aí se entenderam ou não essa questão. E é bem simples, né? Não tem segredo o produto misto. Tá? Tem até uns vídeos bacanas na internet que ele explica direitinho, geometricamente, como é o produto misto, mas isso aqui eu acho que já é de bom tamanho, né? Essa ilustraçãozinha aqui já dá para enxergar como funciona, né? Como é esse cálculo. E é claro, aqui tem as coordenadas, né? No espaço lá, se eu vou colocar no GeoGebra, dá para fazer tudo isso aqui, mas dá muito trabalho, né? Então, preferi só mostrar logo a figura aqui, que fica mais fácil para a gente, tá? E é isso. Dúvidas, perguntas? Se não, a gente se vê na próxima quinta, né? Porque na terça eu vou deixar o dia todo aí para vocês resolverem a prova, né? Que eu vou lançar ali lá pelas 8 ou 9 horas da manhã. Vocês vão ter até as 23h59 da noite para me enviar a resolução da prova. De preferência, manuscrito, relembrando, manuscrito feito à mão. Não digitem nada, porque não vai ganhar ponto com isso, tá? Façam à mão, porque aí facilita a sua vida. Ah, mas minha letra é feia. Então, ajeita a letra, faz melhorzinha. Faz devagarzinho, não precisa escrever rápido, né? E a gente, quando escreve devagar, consegue escrever um pouquinho mais bonito, né? Precisa copiar as perguntas, professor? Não, também não. Não precisa. Ah, questão 1 aí, resolução. Aí faz a resolução embaixo. Não precisa escrever a pergunta e depois a resposta embaixo, não. É outro trabalho desnecessário, porque você já sabe, eu já sei qual é a pergunta e você também. Então basta fazer só a resolução, tá? Questão 1, resolução. Aí mostra lá o que você fez. Questão 2, resolução. Questão 3, resolução.
né? Não precisa também nem se identificar no papel, mas de preferência se identifique, coloque seu nome lá e matrícula, né? Mas quando vocês forem postar aqui no SIGA, ele vai estar disponível, ele aparece para mim quem foi que anexou o arquivo, né? Quem fez a atividade. Então, o SIGA ele já me mostra o nome de qual aluno fez a prova, né? Já me dá uma lista. Então, e quem fez, né? E quem enviou aquele arquivo. Beleza, Então, professor, entendi, então. beleza? Não percam tempo fazendo a questão, não percam tempo com outras coisas, tá? E digitando também, façam à mão, né, que facilita. Pode usar o GeoGebra? Pode usar. Só não venha colocar os cálculos que você fez tudo no GeoGebra e colocar tudo lá no arquivo em PDF, que aí também já é demais, né? Aí já vai ter que descontar uns pontos, que você não fez à mão, fez tudo no GeoGebra, então aí facilita, né? Porque dá para fazer tudo no GeoGebra. O negócio é se souber fazer, né? Porque o GeoGebra nem todo mundo consegue fazer os cálculos, apesar que ele dá a resposta rápida, né? Se você digitar só lá os vetores, ele já te dá uma resposta rápida, né, dos cálculos. No caso, ele te dá a resposta final, ele não te dá como chegou aquela resposta. Então tem esse porém, tá? Mais alguma dúvida? Acredito que não, professor. Vai ser terça-feira, então, né? Não precisa copiar Terça-feira, as prova. perguntas. Isso, e não Então, vai é ter, isso. não precisa a gente ter essa reunião aqui, tá? Vocês vão ter aí o dia para pensar só na prova. Claro que quem não tiver a outra aula nesse dia, né? Professor, só precisa enviar no Siga, né? Não precisa enviar aqui no Meet também, não, né? Só. Não, só no Siga Tá, beleza. é para ficar registrado lá, porque lá pelo menos facilita a minha vida que não fica em dois lugares, né? Então, só lá. E, de novo, se caso alguém tiver dificuldade com a internet no dia, me avisem com antecedência. Tá? Não vão deixar para outro dia. Ah, eu fiquei para outro dia aqui, professor, mas eu não avisei. Aí, ou não tem atestado, né? Não declarou nada, né? Que, sei lá, estava com Covid ou estava no hospital cuidando de alguém, né? Entendeu? Tem essas situações. Então me avise com antecedência, porque senão vai perder a prova. Vai ficar só nas. E claro, vocês vão ter o dia todo. Então eu creio que é bastante tempo para resolver uma prova, tá? Porque tem professor aí que só está dando as 2 horas da aula, né? Tem professor aí que também estendeu até 4 horas de prova também, mas eu estou estendendo até o dia todo. Porque eu creio que um dia já dá para resolver. Tem uns professores aí que são bonzinhos, né? Que coloca aí quase 3 dias para resolver, né? Mas também a prova é grande, né? Uma prova bem trabalhosa. Então depende do professor. Tem professor aí que dá 2, 3, 4 dias, né, para resolver. Beleza? E de novo, as minhas provas não são múltipla escolha. Tem uns professores aí que estão fazendo múltipla escolha também. Não gosto de prova múltipla escolha, tá? Principalmente matemática. Matemática tem que saber fazer do início ao fim a resolução da questão, porque senão não vai para frente. Principalmente para quem é da matemática, não vai. Felizmente, não tem como ter o pulo do gato na matemática, ou sabe ou não sabe, tá? Mais alguma dúvida, pergunta? Senão a gente finaliza aqui. E bom final de semana, bom restinho de semana para vocês, né? E final de semana. Beleza? Tranquilo, professor. Boa tarde aí pro senhor. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.